Seção 3 dos Deputados. Artigo 42. Os deputados são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamentos perante o Tribunal de Justiça do Estado. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Poder Legislativo Estadual não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo 3º. Recebida denúncia contra deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa. Parágrafo 5º. A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. Parágrafo 6º. Os deputados não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberam informações. Parágrafo 7º. A incorporação às Forças Armadas de deputados, embora militares, e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Assembleia Legislativa. Parágrafo 8º. As imunidades de deputados subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da Assembleia Legislativa, nos casos de atos praticados fora do recinto do Poder Legislativo Estadual, que sejam incomparáveis com a execução da medida. Artigo 43. Os deputados não poderão: inciso 1. Desde a expedição do diploma. Alínea A. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Alínea B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior. Inciso 2º. Desde a posse. Alínea A. Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Alínea B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1, alínea A. Alínea C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1, alínea A. Alínea D. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 44. Perderá o mandato o deputado. Inciso 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2º. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3º. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Assembleia Legislativa, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Inciso 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5. Quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal e nesta Constituição. Inciso 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Assembleia Legislativa
ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Assembleia Legislativa, por maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Casa assegurado ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da Assembleia de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado na Casa assegurada ampla defesa. Parágrafo 4º. A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato nos termos deste artigo terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Artigo 45. Não perderá o mandato o deputado. Inciso 1. Investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal, de território da Prefeitura da Capital ou de chefe de missão diplomática temporária. Inciso 2. Licenciado pela Assembleia Legislativa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que neste caso o afastamento não ultrapasse a 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga de investidura nas funções previstas no inciso 1 ou de licença igual ou superior a 60 dias. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1, o deputado poderá optar pela remuneração do mandato. Parágrafo 4º. O suplente poderá formalmente abdicar do direito ao exercício do cargo, situação em que não perderá a qualidade de suplente e a condição de exercício do cargo em futuras convocações, assegurando-se-lhe, nesta última hipótese, a precedência sobre os suplentes subsequentes. Seção 3 dos Deputados. Artigo 46. A Assembleia Legislativa se reunirá anualmente na capital do Estado, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas por essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos e feriados. Parágrafo 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 3º. No primeiro ano da legislatura, a Assembleia se reunirá em sessão preparatória, a partir do 1º de fevereiro, para a posse de seus membros e eleição da mesa, com mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Parágrafo 4º. A convocação extraordinária da Assembleia Legislativa que requer a exigência de motivo urgente e a demonstração de interesse público relevante far-se-á. Inciso 1. Pelo presidente da Assembleia, para o compromisso e posse do governador e do vice-governador, e no caso de intervenção em município ou edição de medida provisória. Inciso 2º. Pelo governador do Estado, pelo presidente da Assembleia ou a requerimento da maioria de seus membros, em caso de urgência ou interesse público relevante. Parágrafo 5º. Na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia Legislativa somente deliberará sobre as matérias para a qual foi convocada, ressalvada a hipótese no parágrafo 6º, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Parágrafo 6º. Havendo medidas provisórias em vigor na data da convocação extraordinária da Assembleia Legislativa, serão elas automaticamente incluídas na pauta de convocação. Parágrafo 7º. O caráter de urgência e o conceito de interesse público
serão regulamentados em lei ordinária específica.